histórico da evolução política dos povos revela a necessidade da existência de mecanismos para enfrentar crises institucionais. Contextos há, no Brasil ou em qualquer outro país, em que as dificuldades de governança degeneram para o âmbito do ingovernável e os sistemas políticos lidam melhor com tais contextos quando apresentam saídas legais para as crises. Nesse sentido, parece-me incontestável o fato de nos encontrarmos atualmente em severa crise política. Severa em sua profundidade e, pior, heterodoxa, incomum em seu nascedouro. É possível afirmar sem receio que a presente instabilidade política tem por fonte imediata o processo eleitoral do ano passado. Com efeito, meses de malabarismo contábil, aliados a mágicos esforços de marketing eleitoral, serviram para a apertada vitória nas urnas. Todavia, o pleito, idealizado como um instrumento maior de legitimação do exercício do poder, acabou. Ao revés, por se tornar o epicentro de todo o abalo político que ainda reverbera o país. A campanha vitoriosa em 2014 conseguiu reescrever, em linguagem publicitária, os 4 anos anteriores, escondendo a latente incorreção da política econômica, a patente inaptidão política e a crescente ineficiência administrativa da candidata reeleita. Mais do que isso, o período eleitoral projetou um cenário artificial, conveniente em termos eleitorais, mas altamente frágil em suas possibilidades, donde se fala tanto hoje em dia em estelionato eleitoral. Vendeu-se uma ilusão, comprou-se gato por lebre, amargura-se a frustração e o sentimento do vazio político. O certo é que, por mais ardilosa que possa ser uma estratégia de campanha, o máximo que ela pode garantir é uma vitória política meramente nominal, aritmética e fugaz, momentânea e frágil. Uma verdadeira bolha eleitoral, pronta para estourar em face da imposição do cotidiano político. Nobres colegas, todo o processo de legitimação política principia pelo voto, pelo sufrágio, e isso não se discute. Mas a sua consolidação se dá mesmo pela conquista permanente da confiança, pela aglutinação contínua dos fatores reais de poder, para me valer da famosa expressão de Ferdinand Lassalle. Essa nota essencial o atual governo não possui. Como bem lembrou o ministro Aires Brito, em recente entrevista, o presidente da República exerce, teoricamente, uma tripla chefia: comanda a administração pública, representa internacionalmente o Estado brasileiro e lidera o governo propriamente dito. Pergunto, é possível reconhecer algumas dessas qualidades em nossa presidente? A despeito da inexplicável fama gerencial, a estrutura administrativa federal caminhou nos últimos anos para um quadro de acentuada ineficiência, inchaço, irracionalidade e altas doses de disfunção burocrática. Assistimos ao lançamento de inúmeros programas governamentais, até valorosos em sua intenção, porém desacompanhados do mínimo de preocupação com controle e métrica de resultados. Instrumentos de retórica gerencial que tanto têm custado aos brasileiros. No plano internacional, a postura estratégica cedeu passo à afinação ideológica, resultando num crescente processo de isolamento do Brasil e do deteriorado Mercosul. O último capítulo dessa história foi a assinatura plurilateral do Tratado de Livre Comércio do Transpacífico. Preocupante isso. Sobre ele pude falar aqui dessa tribuna recentemente. É na seara de governo, contudo, da condução política do país mesmo, que a situação se afunila para um prenúncio de insustentabilidade. Quanto à política econômica, assistimos ao fracasso de um ciclo,
um Estado ingenuamente projetado para comandar o crescimento econômico, logo revelou a sua genuína vocação para âncora. Sentimos agora a ressaca dessa aventura na terrífica mescla entre inflação e recessão. Presenciamos ainda, senhora presidente, o vexame do reconhecimento velado desse fracasso. Velado, pois nunca vocalizado, num objeto de discurso, mas causa direta do desesperado recurso a um declarado eleitor de seu adversário no pleito para o comando da economia. Da nova matriz econômica da presidente Dilma, restou apenas a profunda cicatriz do ajuste fiscal, agora posto na conta do ministro Levi pelo próprio comissariado do partido presidencial. Vale aqui abrir um parênteses para mencionar dados recém-divulgados pela Receita Federal que ilustram o descontrole fiscal dos últimos anos. De 2010 a 2018, o Brasil terá acumulado 501,4 bilhões em desonerações. Aproveito para citar o ilustre jornalista Fernando Rodrigues. Para acabar com essa farra, seria necessário um governo forte, popular e bem articulado politicamente para enfrentar os lobbies. Não é o caso neste momento. Fecho aspas. Pois bem, a luta fratricida do Partido dos Trabalhadores e o caos econômico bem revelam a inaptidão do núcleo duro do governo para ditar os rumos do país. Bem, pelo menos o que devia ser o núcleo duro, pois sabemos que a canhestra figura da terceirização do governo passou a constar do anedotário nacional. São emendas liberadas por decretos e o toque de caixa para alteração da meta fiscal, dança das cadeiras no comando da articulação política, reforma ministerial por encomenda, delivery de cargos à minguada base aliada. Tudo resultado no amesquinhamento da grande política, aquela com P maiúsculo. E o pior, nem numa perspectiva pragmática essa estratégia tem dado o retorno esperado. O governo continua a experimentar o dissabor de frequentes derrotas nesse parlamento. Nem mesmo a flexibilidade disfuncional e perversa do presidencialismo de coalizão serve mais como tábua de salvação. Vivemos tempos desafiadores, senhoras e senhores senadores. Lembro-me de ouvir, não muito tempo atrás, o alerta do senador Aloysio, em citação ao inesquecível Brizola, no sentido de que governar é vaquejar. Este, mais do que nunca, é o desafio que se impõe ao comando central do país. É preciso reunir os tais fatores reais do poder. É necessário indicar aos mais diversos planos do espectro econômico a firmeza indispensável à construção de saídas e soluções. Isso se faz com espírito público aberto e ferrenha determinação cívica, sempre precedidos do mais desembaraço diálogo. Numa frase, o que o momento requer é engajamento profundo, sob pena de o penhor popular, conferido pelas urnas, ceder lugar ao inevitável pendor das ruas pela substituição do poder. É hora de pôr as rédeas no tempo e dar carona ao destino, como dizia o poeta. De outra forma, assistiremos a história empurrar a presidente Dilma, por quem nutre o genuíno respeito e admiração pessoal, da admirável condição de predestinada que costuma marcar aqueles que alcançam a presidência, a vexaminosa posição de predestinada, de quem tenta se esconder do futuro, mas é pego pelo presente. E política é momento, é o eterno agora. As inconsistências do atual governo falam por si. Estão estampadas nas manchetes dos jornais de todo dia, de todo momento, de todo agora. São posturas e medidas que assumiram um tom de agravo e ofensa à consciência média dos cidadãos brasileiros, exatamente porque o partido da presidente surgiu no início dos anos de 80, sob a bandeira da ética na política, provou-se, não obstante, o protagonista das mais graves crises de ética que conhecemos nas últimas décadas. O momento é grave para todos os que sonhamos com um Brasil melhor. E o Congresso Nacional haverá de agir em fina sintonia com a vontade popular, cada parlamentar fazendo a sua parte. O governo e o que resta de sua base aliada foram eleitos para liderar
E esse é um ponto muito importante, senhoras e senhores senadores. Conduzir, dar rumo à coisa pública. Os parlamentares de oposição, estes foram igualmente eleitos, mas para fiscalizar, apontar os erros, desvios e até desmandos do governo. Não cabe a estes apontar o rumo e a saída. Não cabe a estes governar, cabe, assim, a quem foi eleito para isso. Essa é a dialética inerente à política, sem que o fiel cumprimento do dever de oposição possa ser qualificado como golpismo, numa tentativa desesperada da situação de jogar uma cortina de fumaça sobre a sua inaptidão para o governo. Se o governo não funciona, se padece de paralisia que acomete os desprovidos de legitimação do poder popular substancial, é preciso que este parlamento suba à ribalta e dê voz ao povo, mas suba ao palco para encarnar e não encenar o espírito das ruas. E o roteiro, para tanto, não é outro, senão o mais valioso monumento jurídico-político que esse Congresso mesmo produziu. É nos marcos dela, Constituição da República, que haveremos de encontrar saída para a crise que experimentamos amargamente. É nos ditames da Magna Carta, conciliadora entre o trabalho e a livre iniciativa, que devemos tomar à frente da discussão econômica, por exemplo. O que nos cabe, mais do que nunca, é discutir, convocar os responsáveis pela condução da economia, questionar, propor, deliberar, aprovar, rejeitar. Enfim, atuar com a mais vitalizada proatividade política e a mais responsável mentalidade cívica. Nesse ponto, senhor presidente, destaco a louvável e oportuna iniciativa do presidente Renan Calheiros com a sua sistematizada Agenda Brasil. Trata-se de um inequívoco sinal à população de que, a despeito da instabilidade política, os esforços não podem parar. Esforços, por sua vez, que entendo dever, na atual conjuntura, ser direcionados à recuperação e modernização da infraestrutura. Após a desastrada escolha do estímulo pela via superficial do consumo, já passou da hora de levarmos a cabo, com efetividade, uma verdadeira revolução estrutural em nosso país. Até agora, foram muito tímidas as iniciativas adotadas pela presidente Dilma. E a julgar pela paralisação das obras do PAC, continuarão da mesma forma. E aproveito isso aqui para fazer um parêntese e para cobrar, como disse que faria cada vez que subisse essa tribuna, o término das obras da BR-364 que ligam Rondonópolis a Cuiabá. É nos trilhos da Constituição, senhor presidente, ainda que devemos encarar de frente a crise política, contábil, ética, de responsabilidade, enfim. Cabe nos limites da legalidade constitucional defender justamente a Carta da República de ataques institucionais que ela esteja a sofrer. No exame das contas presidenciais, por exemplo, haverão de estar otimizadamente conjugada responsabilidade e coragem, e aqui me refiro ao que Vossa Excelência disse hoje no Colégio de Líderes, a responsabilidade que teremos para esse momento que o país passará. Para defendermos essa conquista republicana tão subestimada, que responde pelo nome de transparência fiscal. E já me encaminho para o final, senhor presidente. O impasse político é da vida dos povos o próprio da democracia. Se há motivos para o impeachment em qualquer sistema, é papel do parlamento, sem descurar da legitimidade jurídica, examinar a conveniência política de tal desdobramento, mas somente na perspectiva que esse instrumento constitucional venha oferecer ganhos ao país, ganhos de legitimidade, ganhos institucional, ganhos de maturação política, ganhos, enfim, da nossa consciência coletiva enquanto nação. Cumpre-nos fazer deste Congresso o ponto de unidade do país em uma quadra de tamanho acirramento político e ideológico. Diante da força dos fatos que se avolumam, não podemos nos esquivar. Mais do que o bom combate, devemos travar o mais qualificado debate, pois é dele que emergirá os novos rumos para o país. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.